Olá, meu nome é Tâmara, sou voluntária do Instituto ADOS, o Instituto de Apoio a Refugiados no Brasil. Convido vocês a assistirem o canal, a se inscreverem no canal Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação aqui no seu canal de confiança, Filho de Camponês Channel. Desde já vamos agradecer a todo mundo que nos acompanha, todos os nossos seguidores que de qualquer jeito nos dá apoio e muito obrigado por isso. Nós estamos hoje no edifício do ADOS, viemos aqui ao encontro de alguém. Ele é português, ele é cidadão português e ele tem mais de 50 anos e Angola tem 45 anos de independência. Isso quer dizer que ele estava lá. Então, já vou chamar a atenção lá do Tiago, a Sundula, Bruno. Preparem as katanas porque vamos fazer a segunda via. Senhoras e senhores, falo do o senhor multifuncional. Ele é editor de publicações, produtor de conteúdos, multimídias, internet, é consultor de projetos de tecnologia educacional, STEM, é palestrante, ator de diversos livros infantos juvenis, criador de jogos de entretenimento, softwares educacionais, sites e aplicativos culturais, educacionais e cooperativos. Senhoras e senhores, eu falo de um senhor português radicado há mais de 50 anos no Brasil. Eu falo de senhor Carlos Seebra. Boa tarde, senhor Carlos. Olá, boa tarde, filho de camponês. Tudo bem? Ok, tudo bem. Muito obrigado pela presença e seja bem-vindo ao seu canal de confiança. Ok, obrigado. Ok, professor, com tantas essas funções que você tem, dá para fazer mais alguma coisa além de trabalhar? Sim, claro. Viver, se divertir, descansar, não fazer nada, tudo isso faz parte de estar vivo, né? E para mim o trabalho eu tive sorte a minha vida toda. Eu sempre trabalhei com coisas que me deram prazer e que me fizeram aprender mais, além de dar o sustento, né, que a gente precisa trabalhar para sobreviver, comer o pão cada dia, etc. Os filhos, netos. Hoje em dia eu parei de fazer filhos, terceirizei a produção de crianças. Então agora eu só faço netos, né? Então, é assim que eu toco a vida. E, às vezes, eu estou desempregado. Até hoje eu dependo de trabalhar, eu não tenho acúmulo de posses, né? E, quando eu estou desempregado, estou procurando emprego, eu invento outras coisas para fazer. Escrevo poesia, escrevo livros, crio jogos de tabuleiro, me meto em projetos culturais, né? Já trabalhei muito mais com militância política, cultural, cineclubes, organizações culturais, enfim. Então, é isso que a gente faz além de trabalhar. Então, não, mas geralmente seu currículo parece que você não sobra tempo para fazer nada, né? Porque geralmente eu também faço algumas atividades além dessas atividades aqui, aí as pessoas reclamam, nossa, você quase faz tudo. Mas eu estou vendo que você superou, você está com mais de 100%, quase... Mano, tipo, não sobra nenhum tempo para você. Sobra, sobra. Você não tem tempo de sobra para descansar, para se divertir, para ver um filme bobo, uma série na TV, qualquer coisa assim? Então, eu também. É o seguinte, se eu quiser dar alguma coisa para uma pessoa fazer, eu procuro alguém que já esteja bastante ocupado, que vai fazer melhor e mais rápido. Quem está desocupado demora, não entrega. Então, você quer que alguém faça uma coisa, procura alguém que já seja bastante ocupado. Muito obrigado. Isso eu gostei desse. Professor, fale-nos um pouco sobre a Frente Cultural de Apoio ao Dia Internacional da Língua Portuguesa. Isso, só uma correção, Dia Mundial da Língua Portuguesa. O Dia Internacional da Língua Portuguesa, como você
mencionou agora, já existia. Ele foi criado pela Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, né, que são atualmente 9 países no mundo, né? E aí isso foi já há uns 15 anos atrás. Aí a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, se não me engano, através do representante de Cabo Verde, que está exercendo a presidência rotativa, apresentou a proposta à ONU de ser criado desse dia, virar um dia mundial da língua portuguesa. E a ONU aprovou através da Unesco em novembro passado, em novembro de 2019. Então, agora, no próximo dia 5 de maio, vai ser comemorado pela primeira vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A língua portuguesa, que é o idioma mais falado no hemisfério sul do planeta inteiro, e é a 5ª mais falada no mundo. E, curiosidade, é a primeira língua a ter um dia mundial. Nenhum outro idioma ainda tem. A ideia da ONU, através da Unesco, é criar o Dia Mundial do Francês, o Dia Mundial do Espanhol, mas, por enquanto, só tem o Dia Mundial do Português. E essa data vai ser comemorada pela primeira vez, a gente ainda não sabe que comemorações vão haver, cada país vai comemorar do seu jeito, a Unesco vai fazer alguma coisa, os presidentes dos países, as embaixadas, os consulados, mas nós somos um grupo de pessoas da sociedade civil, basicamente escritores, educadores. A gente se constituiu numa comissão organizadora provisória, que a maioria de nós está no Brasil, tem alguns em Portugal, e nós estamos agora costurando parceiros em Cabo Verde, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, enfim. E também outros países. A gente já tem contato com gente em Mumbai, gente na Itália, que falam português e que estão organizando festividades para o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Nós vamos fazer umas mesas redondas na Biblioteca Mário de Andrade, aqui no centro de São Paulo, e vamos fazer maratonas de edição de verbetes na Wikipédia, que é a maior experiência da humanidade de produção de conteúdos coletivos, colaborativos, online, gratuitos e abertos. Qualquer um pode ir lá e editar verbetes. Só que na Wikipédia, a língua portuguesa é a 15ª. O vietnamita está na nossa frente, o sueco está na nossa frente, então nós queremos engajar. E eu estava conversando com o pessoal da Wikimedia Foundation, que é uma das entidades que está nos apoiando, a Wikimedia no Brasil, e eles estavam dizendo que uma das metas que eles têm é de ganhar mais parceiros nos países africanos para colocar em conteúdo relativo a Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, etc., na Wikipédia. Porque ele me disse que esses países consultam muito a Wikipédia, eles veem na internet, você pode ver todas as taxas de acesso. Então, por exemplo, Angola e Moçambique são os maiores usuários de Wikipédia, mas para consultar. Mas produzem muito poucos artigos, não tem tantos colaboradores, porque não é trivial. Né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito fácil. Você pode entrar na Wikipédia e aí você vê um artigo referente à tua província, referente à tua cidade, ou referente a um escritor, ou um artista que você conhece, ou um cientista, e você vê que a informação está falha. Você pode ir lá e complementar. Mas qualquer um pode fazer isso? Qualquer um. Você precisa se cadastrar, você vai dizer o teu e-mail, escolher uma senha, e aí é um processo colaborativo muito rico, porque é uma forma de democracia participativa, e como toda democracia, você tem que ter regras muito claras, né? Você não pode ter uma coisa autoritária, que tem um sujeito lá que caga regras e fala o que é que todo mundo tem que fazer, mas também você não pode deixar cada um faz o que quer. Inclusive, tem verbetes que são fechados para edição. Por exemplo, aqui no Brasil, o verbete Lula, o verbete está fechado para edição. Porque chega lá um cara, um minion, e fala, esse cara falta um dedo, não sei o quê. Depois chega um petista e fala, não, o Lula ele é perto de Deus. E aí era um verbete que estava com centenas de edições por dia. Você chegava no final do dia, tinha 1.500 edições, uma desfazendo a outra. Então, esses verbetes mais polêmicos, assim como Jesus e uma série de outros, né, eles fecham para a edição. Você só pode sugerir coisas, né? Então, é um mecanismo bastante interessante, colaborativo, que permite qualquer um escrever, mas que tem regras de gestão. Se você escrever merda, alguém vai chegar lá e vai apagar o que você escreveu.
Será que do José Eduardo dos Santos ainda dá para editar? Talvez Vamos. Talvez a Isabel esteja bloqueada. Não, eu vou entrar para editar. Não, acho que o assunto é muito importante. Talvez eu investigo, talvez dos nossos músicos angolanos, eles têm pouco conteúdo na internet. Você entra para saber de um ator, quase você não encontra nada dos nossos músicos. Então, qualquer um pode fazer, entra no Wikipedia, se cadastra e faz alterações do seu perfil, principalmente os músicos famosos que carecem de informações na internet. Falando da língua portuguesa, o que parece é que o Brasil se isola muito. Parece que dos países que falam português, o país é muito afastado, o brasileiro é muito afastado, ou não? Sim, eu sinto isso, porque eu militei muitos anos, eu fui um dos fundadores do Centro Cultural 25 de Abril, aqui, né? Porque eu tive que sair de Portugal, que era uma ditadura fascista, era um império colonialista, né? E quando eu vim para cá, foi há 50 anos atrás, me associei a um grupo de resistência, que era o Portugal Democrático, que a gente procurava fomentar a causa dos combatentes da liberdade nos países africanos, o MPLA em Angola, a Frelimo em Moçambique, o PAIGC na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, né, porque era o mesmo partido nos dois países, né, o Amílcar Cabral, né, o Samora Machel em Moçambique, Agostinho Neto em Angola, e participando disso, a gente tinha vários brasileiros, que aqui era uma ditadura militar na ocasião, quando Angola ficou independente. Inclusive, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência, e era uma ditadura militar, porque o Itamaraty tinha uma política que não era eivada pela ideologia dos milicos aqui no poder. Tinha uma visão mais ampla, coisa que hoje a gente não tem. A gente está vivendo uma época de horror. O Brasil está numa época onde o pior esgoto é o que assumiu o poder. Então, o Brasil está se isolando por causa disso, num momento. Mas também tem outro fator de isolamento. Eu, portanto, participei do Centro Cultural 25 de Abril, eu participava da Abraço, que era uma associação de solidariedade com Moçambique, eu fui diretor da Associação Cultural Agostinho Neto, de Amizade e Solidariedade com Angola. A gente tinha inúmeros projetos, intercâmbio, literatura, cinema, música, e deu para sentir que há dois elementos opostos na língua portuguesa do mundo. Um, Portugal, que tem uma postura muito, nós somos a mãe do idioma, olha lá, não vai ir sem a casaco, aquela postura de mãe que se julga dona da língua. E o Brasil é aquele pai fortão e tal, porque tem a maior quantidade de falantes de língua portuguesa. Então, meio que se isola em si mesmo. O Brasil dá as costas à América Latina, que todos falam espanhol, mas o Brasil não se mete muito com Bolívia, Chile, Peru, é muito voltado para si mesmo, e ele também não é tão voltado para os países africanos e outras culturas mesmo que falam português, por causa do seu tamanho. Mas isso vai mudar, porque está previsto, e são estudos científicos, que em 2100, no final deste século, tudo bem, ainda falta 80 anos, mas está aí, vai haver mais falantes de língua portuguesa na África do que no resto do mundo. Porque Angola e Moçambique, cada vez mais a população está falando português. Quando Angola ficou independente, talvez só 6% das pessoas falassem português, que era uma forma do colonizador usar, inclusive, a divisão de línguas. Esses aqui falam quimbundo, aqueles falam xocoé, quicongo e tal. E o português não era muito ensinado. Tanto que a primeira providência do primeiro governo de Angola foi tornar o português uma das línguas oficiais, uma língua veicular. Se eu não me engano, são 6 idiomas oficiais, né, em Portugal, e o português é uma delas. Os documentos são produzidos nos vários idiomas. Então, você reforça a cultura local, o idioma de cada
província, vamos dizer assim, ou cada região, no caso de Angola, mas isso também ocorre às vezes em outros países, é que Angola tem isso muito mais forte. E o português, ele começou a ser ensinado a partir da independência, a verdade é essa. E hoje, uma boa parte dos angolanos falam português. Eu não tenho estatísticas recentes, mas talvez uns 60%. Mas ainda tem muita gente que não fala português em Angola. E isso cada vez vai chegar mais perto dos 100%. A mesma coisa em Moçambique. Lá tem uma influência muito grande do inglês. Eles até dirigem pela mão esquerda por causa da influência da África do Sul. Mas o fato é que... E também tem a multiplicação da população. Os angolanos adoram fazer mais filhos do que os brasileiros fazem. Os brasileiros não estão se multiplicando. O Brasil está se multiplicando com taxas europeias. Portugal, então, está envelhecendo, por isso que Portugal está precisando de imigrantes e está tendo uma grande acolhida de imigrantes, porque está faltando mão de obra. Tem aldeias inteiras vazias, só tem velhos e tal. E já na África, não. O pessoal se multiplica numa boa, né? Sabe? Pimba na gorduchinha e crescei e multiplicai-vos, né? Então, isso vai fazer com que, em 2100, você tenha mais falantes de língua portuguesa na África até do que no resto do mundo. Isso vai mudar a própria essência do português. Porque, hoje em dia, quando você vê um brasileiro ouvindo você falando, ele vai achar que você tem um sotaque de Portugal, né? A maioria deve achar, você tem sotaque português, né? Eu, que sou português, eu sei, você tem um sotaque angolano, é bem diferente. Mesmo em Portugal, nós temos uma coisa, é o sotaque que traz os montes, outra é no Algarve. Em Angola, eu não tenho bem essa percepção, mas você deve ter sotaques diferentes do português também, dependendo da região, né? Isso. Então, essa diversidade do português e o português africano, ele incorpora muitas palavras das línguas nativas, ele provoca uma criolização do idioma. Cabo Verde, isso é muito forte, né? Eles falam crioulo mesmo, né? Então, isso vai fazer com que os países africanos ganhem um protagonismo maior. E o Brasil, saindo dessa quadra deprimente que nós estamos atravessando em todos os pontos de vista, voltando a ser um país de esperança de futuro, eu acho que a gente pode trabalhar para um intercâmbio maior. Porque eu vejo, por exemplo, que os países que falam inglês, da Commonwealth, eles têm muito mais uma coisa em comum. O português ainda não conseguiu esse isolamento e, a meu ver, só para agora abreviar a resposta, que já estou me alongando, acabando com essa dicotomia, principalmente de Brasília e Portugal, que um fica querendo ser mais o chefe da coisa, né? E a gente vai ter uma coisa mais coletiva, acho que muito puxada pelos países africanos. Hoje eu ouvi falar... algum brasileiro fala que o Brasil não fala português, o Brasil fala brasileiro. Tudo bem, e em Angola você fala angolano, e os americanos falam norte-americanês, e na Califórnia falam califonês, e aqui no Maranhão o pessoal fala maranhense. Não, isso tudo é língua portuguesa, né? Esse é o idioma, e a língua portuguesa cada um se apropria do seu jeito, né? Exatamente. Olha, falando da língua portuguesa, eu vou falar, não sei se eu chamo de ignorância, se eu chamo de quê. Existe falta de conhecimento, não sei se em Portugal também é assim, porque além de Angola, não vivi mais em outro país, esse é o segundo país que estou a viver. Falta de conhecimento do povo brasileiro. Por exemplo, nós os africanos aqui já ficamos cansados, tipo, de uma pergunta tipo, nossa, você está aqui há 2 meses, já fala bem português? Nossa, você... Porque não, isso é sério. Eu já fui fazer uma entrevista de emprego. Eu cheguei lá, me falaram, se apresenta. Eu pensei, não, eu sou angolano, sou formado em isso e isso. Aí o cara me fala, opa, infelizmente, essa vaga é para quem sabe escrever e falar português. Então, existe uma ignorância, não sei se é ignorância, se é falta de conhecimento do povo brasileiro, que acha que só existe 2 países que falam português, que é o Brasil e o Portugal. Será que o colônio, que é o português, já que você é o português, falhou a transmitir conhecimento ao brasileiro?
Eu não vejo isso. Primeiro, porque não era obrigação do colonizador transmitir conhecimento. Eu nem acho que conhecimento se transmite. Você pode transmitir informação, mas conhecimento você constrói dentro de você. Eu posso te falar muito de uma feijoada que tem no boteco ali em frente, mas você não vai conhecer a feijoada até comer a feijoada. Por isso que na Bíblia está dito que Abraão conheceu Sara. Ele não teve uma mera informação sobre ela. Ele conheceu-a no sentido bíblico da palavra. Enfim, então, eu acho que isso você constrói, cada povo, né? Porque a colonização portuguesa em Angola foi muito menos uma colonização, porque o Brasil, mal ou bem, teve uma época que o rei, fugindo de Napoleão, veio aqui para o Brasil. Trouxe a Biblioteca Nacional, que era a Biblioteca dos Reis. Houve um investimento em cultura muito maior. Em Angola, foi uma coisa muito mais de exploração. A gente sabe, o colonialismo deixou menos resultados. E houve, inclusive, uma luta de muitos anos pela independência, com dezenas de milhares de mortos. Ninguém fala muito nisso, mas foi uma coisa terrível que foi feita na África, de modo geral. Né? Os ingleses, os franceses, enfim, a África talvez tenha sido o continente no planeta que mais sofreu, com guerras, com a morte do seu povo, com as pessoas sendo arrancadas, transportadas em navios negreiros, morrendo aos montes, não tendo direito à sua própria vida. A gente sabe disso, né? E, no entanto, qualquer angolano sabe que em Moçambique se fala português, sabe que no Brasil se fala português, conhece Jorge Amado, conhece Chico Buarque, e os brasileiros eles não conhecem direito à música angolana. Você vai perguntar de Luandino Vieira para qualquer brasileiro, se ele não for da universidade, e ainda assim são poucos, ele nunca ouviu falar de Luandino Vieira. Você fala de Agostinho Neto, ninguém sabe quem foi. Então, porque não existe um conhecimento mais universal brasileiro sequer sobre a sua própria história. Vai perguntar aí a um sujeito mesmo de classe média o que foi o Quilombo dos Palmares, quem foi Zumbi, quanto tempo durou o Quilombo dos Palmares, que foram os negros rebelados independentes que durante quase um século mantiveram ali quase que uma nação independente, com as suas regras, a sua vida, eram felizes até que foram atacados e dizimados porque era uma experiência negativa. Quantos brasileiros conhecem e sabem o que foi o Quilombo dos Palmares? Quase ninguém. Muito recentemente que foi criado o Dia da Consciência Negra. Então, o Brasil desconhece a própria história da chacina dos seus índios, a própria história da libertação dos escravos, porque a gente vai nos presídios e você vê que a imensa maioria dos presídios, quem está lá, são os escravos que foram libertos, né? Um processo de libertação artificial, porque a gente continua vivendo na Casa Grande Senzala aqui no Brasil. É uma situação que choca até estrangeiros que vêm aqui perceber, e os brasileiros não percebem isso, não percebem essa situação. Então, menos ainda eles vão perceber a sutileza e a cultura de Angola, Moçambique e tal. Mesmo em Portugal, eles sabem que falam Portugal, mas para eles o tempo todo as pessoas estão a cantar fado e a dançar o vira. E o que o pessoal faz em Portugal? Produz vinho, cortiça e azeite, não mais do que isso. Agora eles sabem do Saramago, né? Teve há uns tempos atrás que você falava em Angola e literatura, as pessoas, o Pepe Tela, Landino Vieira, tal. Você falou em Moçambique, o Mia Couto. Tem alguns nomes, mas esses que vão para a mídia. Porque tem um montão de outros escritores novos e que são totalmente desconhecidos. A gente não tem um intercâmbio cultural e eu percebo isso. No 25 de abril, a gente fez feiras do livro português, mostras de cinema português, quase não aparecia ninguém. Na Associação Cultural Agostinho Neto, nós trouxemos também vários escritores, promovíamos festivais de música, vendíamos LPs, naquela época era vinil, nem existia internet e tal, depois é que veio a existir. E a gente percebia como as pessoas sempre se espantavam. Que nem você falou, mas você fala português, né? As pessoas se espantavam, mas Angola tem isso, é tão parecido com o Brasil. Eles se surpreendiam como Angola e Brasil são talvez as coisas mais parecidas que tem uma com a outra. Um angolano chega aqui, ele se sente à vontade no Brasil, em casa, né? Mas como nós podemos quebrar isso?
de que jeito que, que esse conhecimento pode chegar, tipo, até quando que um brasileiro vai entender que não, além do Brasil, existem países em África que falam português, existem países em África que falam inglês, francês, que têm colônias diferentes. O que você acha que deve ser feito? Porque para nós, os africanos, existem algumas pessoas que eu vou ressaltar que o Vença também. Tem um amigo Vença ele é de Guiné-Bissau, ele fez um projeto, fez algumas camisetas escrito que a África não é um país, tudo porque ele cansou de ouvir essas bobagens que eu posso falar, assim posso falar. Mas o que tem que ser feito para quebrar isso? Olá família, aqui é o Osvaldo Castinulo, empresário cultural. Estou aqui para recomendar o canal Filho de Camponês, entendeu? A melhor opção para se atenar sobre as questões africanas e afro-brasileiras. One. Filho do Camponês, o nosso canal de confiança. Filho de Camponês, seu canal de confiança, DJ Salu na casa. Tamo junto, família. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. One, perdeu, cara, entregou. Filho de Camponês, seu canal de confiança. É nóis. Ei, sou o Mikael, filho de Camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Hey, diz!